how it's going? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula. Estamos caminhando para que as nossas aulas sejam ao vivo. Estou nervosa? Muito. Vai dar tudo certo? Amém, Senhor. Vai dar. Stay home, stay safe. Let's go! Capítulo 11, Linking Words. Esse é o tema da gramática, a parte Essentials da sua apostila. Nós já falamos sobre Linking Words no capítulo 4 e também na revisão. Vou relembrar também que, como nós estamos falando de Linking Words, é sempre importante estar relembrando quais são esses Linking Words, ok? O que são, então, os Linking Words? É como apresenta aqui. Linking Words te ajuda a conectar as ideias em uma oração, em uma frase. Então, se você tem frase 1, frase 2, né? Se você tem oração 1, oração 2, você vai precisar de um Linking Words para criar uma conexão entre as duas, para te ajudar a dar um sentido melhor aí nisso. Então, ela vai estabelecer como essa corrente que está aparecendo aí nessa imagem. O Linking Word ele faz justamente isso, ele é o elo de ligação entre uma oração e outra, para dar fluidez, para dar sentido, evitar repetições, tá? E quais são as outras funções que ele tem também? Estabelecer relações entre duas ideias diferentes em uma mesma frase, né? Na verdade é a mesma coisa. Quais são os tipos? É isso que eu quis dizer. Quais são os tipos de Linking Words existentes? Existem os Linking Words no sentido de contrastar ideias entre uma oração e outra, resumir, adicionar, estabelecer causa e concluir algo. Esses são os tipos existentes. Já vimos todos? Não. Vimos alguns? Sim, vamos ver mais alguns hoje também. Dão sentido para a frase, dão um apoio importantíssimo de sentido, para evitar justamente isso que eu estou falando, a repetição, tanto na fala quanto no texto, ok? Qual foi então os dois Linking Words que nós já vimos? So, yet. Como eu disse, capítulo 4, chapter 4, e também na review, ok? Então, nós já vimos sobre esses dois. Só para relembrar, então, so e yet, que tipo de Linking Words que ele é? Ele é uma conjunção coordenativa. Ele vai ligar palavras ou orações independentes para poder fazer sentido. Então, como tem uns exemplos abaixo, já usei bastante esses exemplos relembrando. It was snowing hard, so I bought a coat. Estava nevando muito, então eu comprei um casaco. The shoe is beautiful, yet expensive. O sapato é lindo, mas caro. Então, ou seja, são duas orações independentes. Mas, ao utilizar esses dois Linking Words, ele me ajuda a dar fluidez na fala ou na escrita, ok? Vamos então para os Linking Words de hoje. Quais são? Os dois tipos que nós vamos ver são Linking Words de causa e efeito. Os de causa são because, since, for, as. Porque, desde, pois, como. Eles vão trazer a ideia de uma oração para outra de explicativa, de explicar a oração anterior. Então, ele vai ter esta ideia. Já na de efeito, so, therefore, as a result, consequently. Então, portanto, como resultado, consequentemente, ele vai trazer na oração seguinte a conclusão da ideia anterior. Então, aquilo que eu estava dizendo, ao utilizar esses Linking Words, ele vai me ajudar a concluir o meu discurso, a minha fala. Por que eu deixei destacado em vermelho aqui o so, tá? Ele está em vermelho aqui e os demais não estão. Pelo seguinte, o so, ele é mais utilizado na fala, então ele está ligado à informalidade. Então, é muito mais comum você ouvir so na oralidade, é muito mais normal. Therefore, as a result, consequently, é muito comum utilizar na escrita. Então, se você vai escrever um texto, você vai precisar escrever alguma coisa e precisa utilizar os Linking Words, você vai utilizar esses outros três que estão aqui, porque vai dar formalidade à sua escrita, ok? Eu coloquei embaixo essa imagem que eu retirei lá da sua apostila, que são Linking Words, são palavras e expressões que unem termos e orações, propiciando a coesão do texto. Podem ser organizados a partir de seu sentido
como por relevância, adição, contraste e assim por diante. Aquilo que eu falei, existem vários tipos, tá? Mas hoje a gente está vendo só de causa e de efeito e aquele que nós já vimos, que é as coordenativas so and yet. Neste capítulo, vamos nos concentrar na causa e no efeito. Alright? Let's go! Esse então é o capítulo que nós estamos vendo e como eu já disse nas aulas anteriores, o material ele é cheio de leitura e interpretação de textos em língua inglesa, justamente porque ele te prepara para o Enem, porque o Enem, como eu disse, é basicamente leitura e interpretação de texto. Então você tem aqui a parte da abertura, você tem os textos para que você possa treinar posteriormente, ok? Então faça esses exercícios depois para você poder treinar mais atividades. E aqui, então, sobre o que nós estamos falando hoje, que são sobre os linking words. O primeiro exercício que você tem aqui para você realizar é este número 1 aqui. Aqui você vai precisar fazer o seguinte, você precisa dizer, né? Leia os insertos abaixo, essas frases aqui que foram retiradas do texto dessa página aqui. Então, desse texto aqui, eles retiraram algumas frases. E você vai precisar responder essas questões aqui abaixo. São duas, letra A e letra B. Você precisa dizer, dessas 4 frases que estão aqui, quais expressam efeito e quais expressam causa. Então, 2 frases vão ter essa ideia de efeito e 2 frases vão ter efeitos de causa. E aí, aqui embaixo tem, olha, isso que eu mostrei para você agora há pouco. Aqui são os linking words de causa e aqui são os linking words de efeito, ok? Então, pausa o vídeo um pouquinho, analise essas sentenças, essas frases, e aí responda para a gente ver se você conseguiu compreender corretamente aí como você vai, qual é a frase que tem esse sentido, tá? Aqui o foco não é se você utilizou o link word correto, mas sim se você conseguiu compreender a diferença de uma oração de causa para uma oração de efeito, ok? Pausa o vídeo e faz aí rapidinho que eu já te passo o gabarito. Ok, então, a letra A. Quais as frases expressam efeito? Então, vamos então confirmar aqui qual o gabarito, né? Qual que você marcou, se você conseguiu compreender essa relação de causa e efeito, né? Qual é a oração de causa e qual é a oração de efeito. Então, aqui a gente tem Google now knows this because it's constantly monitoring my schedule. Então, essa letra A aqui é uma oração de efeito, é uma oração de causa. Nós temos aqui because. Because, ele está aqui na tabelinha de causa. Então, aqui nesse caso, ela vai ser aqui, na letra B. Então, aqui você coloca A na B, ok? Vamos para a próxima. I know it's 3 flights because my Fitbit is tracking all my daily movements. Então, letra B. Aqui temos mais uma vez o because. Então, se nós temos aqui o because, ele está aqui, então também é de causa. Então, se essas duas aqui é de causa, então, será que as duas outras próximas são de efeito? Então, nós temos assim, so I really, so she scans. Então, aqui eu tenho so e ele está aqui no de efeito, tá? Então, letra A e letra B é de causa, letra C e letra D é de efeito, ok? Compreendeu? Vamos continuar aqui. Número 2, o que nós vamos ter que fazer aqui? Você precisa relacionar essa parte, essas colunas aqui, com a de baixo. Então, você tem que colocar letra A, vai em qual dessas aqui? Letra B. Então, ligue, né, as colunas, marque as colunas e forme frases. Então, nós temos 2 orações separadas e aí nós temos que ligar uma frase à outra para que possa haver sentido, ok? Então, pausa mais uma vez esse vídeo, analisa esses 2 blocos de frases e aí eu já te falo qual que é o gabarito. Pausa aí, faz aí rapidinho que eu já te passo o gabarito. Vamos então agora resolver. E aí, conseguiu resolver? Espero que tenha conseguido. As aulas online, isso vai ficar mais fácil, vai ficar numa interação melhor para você poder entender, compreender melhor o sentido, até mesmo para eu saber qual é a dúvida que você tem, porque aqui eu tenho que imaginar
né? Quais são as dúvidas que você poderia ter para eu tentar responder. Então, nas aulas online que em breve vão acontecer, aí vai ficar mais fácil essa interação. Então, vamos lá. Qual que é a sequência que você colocou aí? Como que ficou para você? So, be careful with what you post online. Então, você deve ter cuidado com o que você posta online. Qual que é a oração dessa primeira parte aqui que você colocou? Letra B. Então, a oração que complementa esta outra oração, para que as duas façam sentido, é a letra B. All your information can be collected. Então, toda a informação que você tem de acesso na internet, ela pode ser coletada, então tenha muito cuidado com o que você posta. Inteligência artificial, robô, inclusive foi tema de redação do Enem do ano passado, referente a isso de coleta de dados, robozinhos e tal. Então, tome muito cuidado com o que você posta online. Próxima. So, they can study consumers' behavior. Então, eles podem estudar o comportamento de consumo. Qual que vai utilizar aqui? É a letra E. Então, a oração que complementa é que as videocâmeras constantemente dentro das lojas, elas podem, então, estudar ali o comportamento de consumo. I could get faster to my destination. Qual que, então, nesse caso, é a letra D. Because Waze advised me to take an alternative road. Então, eu poderia chegar mais rápido no meu destino, porque o Waze ele vai fazer esse trabalho aí de me ajudar, ok? People use online reference maps. Qual que é a oração que complementa a oração letra A? Because they need to avoid traffic. Então, as pessoas querem evitar, eles precisam evitar o tráfego, né? O tráfego, né, constante ali de trânsito. Então, as pessoas utilizam referências de mapa. Então, vou cortar caminho para aqui. Qual que é a melhor rota para eu evitar? Essa é a ideia, ok? Porque it has information about the weather. Então, porque é uma informação sobre o tempo. Então, qual vai ser utilizada aqui é a letra C, que só restou. Google now can tell you what to wear. Então, te diz como utilizar por conta do clima. Porque se você vê lá, você vai sair de casa, você vai dar uma olhada no clima, tem, poxa, hoje vai chover, hoje vai fazer frio, então vou levar um casaco. Aquela história, meu filho, vai chover hoje, leva um guarda-chuva. Vai esfriar, leva um casaco, que as mães sempre falam pra gente. Então, é mais ou menos essa ideia. Number 3. Aqui você já tem que completar com because, so, far, since, therefore. Então, essas são as que você vai utilizar para poder completar aqui essas 5 orações. Your future employees will have lots of information about you. They can search your online footprint. Qual dessas opções aqui você completaria? Aqui cabe mais de uma, tá? Aqui cabe 3 opções. Because, for and since. Alright? Letra B. Science can't live with privacy. In today's society, how their movements are being tracked. Então, aqui também cabe mais de um linking words para conectar essas 2 orações. Because, for, since. Letra C, letter C. All smartphones are geo-reference. It's not difficult to track their owners. Então, todos os celulares têm aí georreferência, que até foi muito polêmico nesse período de pandemia, de isolamento social, que o governo queria utilizar as geolocalizações das operadoras, porque as operadoras conseguem saber onde você está, e aí o governo queria utilizar isso para saber o quanto de pessoas. Foi bem polêmico. Então, aqui você pode utilizar so, therefore. Tá? Então, todos os smartphones estão com georreferência, tem esse geolocalizador. Então, não é difícil encontrar aí os seus proprietários. Letra D. Aqui também você pode utilizar mais de uma também, because, for, since.
Credit cards can send you customized offers because they know your consumption story. Então, os cartões de crédito, eles podem enviar para você coisas customizadas, algumas coisas customizadas, porque eles sabem o seu histórico de consumo. Então, você percebe que nós somos monitorados a todo momento, que é bem a ideia dessa unidade. E a última, so, therefore. Então, todas as orações cabem mais aí de um linking words para te ajudar a dar o sentido nessas orações, ok? É uma aula não muito leve, infelizmente, é muita gramática, é assim que funciona o material, é assim realmente que vai funcionar até por conta do Enem, até por conta dos documentos oficiais da educação. Os documentos oficiais, eles trazem isso, gramática, texto, e realmente vai tentando aí deixar o mais leve possível, tá bom? Então, finalizando aqui essa parte das apostilas, vamos encerrar então essa aula. Mais uma aula finalizada, graças a Deus. Atividades dessa semana no portal, tá? Não tem nenhum comunicado lá naquela sala de aula que tem no portal do SAS, nenhuma atividade por fora, tá? Informo também que, se você colocou suas atividades em dia, parabéns, amém. Agora, você que não colocou suas atividades em dia, o prazo está encerrado, ok? A partir dessa postagem, desta aula de hoje, você tem uma semana para realizar atividades deste capítulo, tá? Desta lição, número 11. As demais atividades você pode até fazer, até pode colocar em dia, mandar no meu e-mail, fazer lá no portal. Mas, obviamente, ela não tem mais o mesmo peso de nota, ok? Então, coloque em dia. Vale a pena? Claro que vale, sempre vale a pena, é um pontinho a mais, te ajuda aí. E vamos caminhando também para o andamento da finalização das notas, tudo isso. Vai dar tudo certo, ok? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Beijo, te vejo na próxima aula.